Salmo de número 83. Nós estamos numa série de sermões aqui aos domingos, cânticos de esperança para os dias de angústia, e nós estamos expondo estes salmos que tratam de situações adversas enfrentadas pelos servos de Deus. E nesses momentos eles foram capazes, pela graça do Senhor, de compor esses salmos. Eu entendo que eles são válidos para nós porque são palavra de Deus e nós podemos também cantá-los nos nossos momentos difíceis da caminhada. Então use estes salmos, os ensinamentos de Deus nesses dias difíceis que todos nós enfrentamos. A palavra do Senhor nos diz assim: ó Deus, não te cales, não te emudeças, nem fiques inativo, ó Deus. Os teus inimigos alvoroçam e os que te odeiam levantam a cabeça. Tramam astutamente contra o teu povo e conspiram contra os teus protegidos. Dizem: vinde, risquemo-los de entre as nações, e não haja mais memória do nome de Israel. Pois tramam concordemente e firmam aliança contra ti. As tendas de Edom e os ismaelitas, Moabes e os agarenos, Gebal, Amon e Amaleque, a Filístia, como os habitantes de Tiro, também a Assíria se alia com eles e se constitui em braço forte aos filhos de Ló. Faze-lhes como fizeste a Midian, como a Sísera, como a Jabim, na ribeira de Quizon, os quais pereceram em Dor, tornaram-se adubo para a terra. Sejam os seus nobres como Oreb e como Zeeb, e os seus príncipes como Zeba e como Zalmuna, que disseram: apoderemo-nos das habitações de Deus. Deus meu, faze-os como folhas impelidas por um redemoinho, como a palha ao léu do vento, como o fogo que devora um bosque e a chama que abrasa os montes. Assim persegue-os com a tua tempestade, amedronta-os com o teu vendaval, enche-lhes o rosto de ignomínia, para que busquem o teu nome, Senhor. Sejam envergonhados e confundidos perpetuamente, perturbem-se e pereçam, e reconhecerão que só tu, cujo nome é Senhor, és o Altíssimo sobre toda a terra. Amém. Vamos mais uma vez orar ao Senhor. Nós estamos diante da tua palavra, ó Deus, e desejamos que o Senhor nos edifique, nos encoraje, nos ensine através da mesma. Ó Deus, ajuda-nos nesses dias que o Senhor nos tem permitido estar aqui, neste mundo, que a tua graça a cada dia se derrame abundantemente sobre nós, porque nós precisamos muito da graça do Senhor, assim como os teus servos do passado, para enfrentarem as adversidades que vieram sobre eles. Ó Deus, ajuda-nos a enxergar o plano do Senhor, os propósitos do Senhor em todas as experiências que o Senhor mesmo nos permite passar, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, este Salmo 83 faz parte de um conjunto de salmos de Asaf. Estes salmos começam lá no início do Salmo 73, e nós temos aí uma série de salmos que foram escritos por este homem ou pelos seus companheiros. Alguns textos, alguns salmos são salmos da família de Asaf. Muito provavelmente Asaf era um dos responsáveis pelo culto, especialmente a área de música. Nós vemos muito o nome de Asaf ligado a esse tema, música, né? Inclusive alguns pais
colocam os nomes dos seus filhos, desejando que eles louvem a Deus e que se desenvolva na área de música. Então, esse salmo foi escrito por esse servo do Senhor. Nós não sabemos em que período especificamente ele foi escrito, apesar dos versos 7 e 8 mostrarem aí inimigos que são conhecidos na história do povo de Deus. Os versos 7 e 8 dizem: Gebal, Amon e Amaleque, a Filícia, os habitantes de Tiro, a Assíria e os filhos de Ló, que são aí Amon e Moabe. Então esses nomes são conhecidos nossos da história bíblica, mas a gente não pode, pelo menos o Salmo não nos dá essa clareza da gente vincular esse Salmo a algum momento específico da história do povo de Deus. Tradicionalmente os autores costumam vinculá-lo a 2 Crônicas capítulo 20, no período do reinado de Josafá, quando estas nações se aliaram, boa parte delas que aparecem aqui nesse salmo, para tentarem destruir o povo de Deus ou reconquistar territórios que haviam sido perdidos. Os irmãos sabem que depois que Deus levantou Josué para conduzir o povo após a morte de Moisés, algumas nações que Deus disse que era para o povo destruir, eles não destruíram, inclusive fizeram até alianças com essas nações. Essas nações posteriormente se tornaram uma pedra no sapato de Israel. Eu menciono um texto aqui de 2 Crônicas capítulo 20, verso 11, quando Josafá, diante da adversidade por conta dessas nações se aliando contra Israel, diz assim: eis que eles estão nos recompensando assim. Recompensando por quê? Porque Asaf sabia a história, que Israel não tinha destruído todos os inimigos como Deus havia ordenado. Então ele diz: eles estão nos recompensando assim, estão vindo para nos expulsar da sua propriedade, da tua propriedade, que nos deste em herança. Então nós observamos que o Salmo mostra que esses inimigos estavam se aliando para isso, para tentar tomar as possessões, as terras que a essa altura já pertenciam a Israel. Então, meus irmãos, eu entendo que esse salmo é uma oração por socorro diante de ameaças e perigos reais. O salmo mostra que o povo estava diante de uma ameaça, de um perigo iminente, real. Não era algo criado na mente do povo de Israel, uma mania de perseguição, não, era algo real. Havia uma opressão de algumas dessas nações que se aliaram, estavam se aliando com o propósito exatamente de invadir o território de Israel e tomar essas terras. Então o salmista começa com uma oração, e eu entendo que é um pedido de socorro a Deus diante das ameaças, dos perigos reais. Vamos então à exposição do texto. A primeira parte do texto é muito clara. Aí nós temos aí uma série de petições pela intervenção de Deus. O verso 1 nos diz assim: ó Deus, não te cales, não te emudeças. Em outras palavras, não fique calado. Essa expressão ela se repete, né? Primeiro ele diz: não te cales e não te emudeças. Faz alguma coisa. Essas palavras aqui são fortes e no seu sentido original elas significam: não feche a boca, não fique inerte. Ordena, Senhor, como as coisas de fato devem ser. Não fique assistindo passivamente o que está acontecendo diante dos teus olhos, sem dar uma palavra de ordem contra os inimigos do Senhor, contra os inimigos do teu povo. Meus irmãos, parece que às vezes Deus silencia no momento que nós mais gostaríamos que Ele falasse. Essa é a impressão que nós temos às vezes, que quando nós mais precisávamos de ouvir Deus falar de maneira clara,
a nós, as nossas necessidades, ele parece manter-se em silêncio. Como diz um autor, parece que o céu está de bronze. Deus simplesmente se calou. Fala, Senhor, não te emudeças, não fique mudo, não te cales. Essa é a primeira petição do salmista. A segunda, no verso 1 ainda, a parte B, ele diz: não fiques inativo, ó Deus. Essa é a tradução da Nova Almeida atualizada. Na nossa versão diz: não fiques inativo, ó Deus, não fique inerte, faz alguma coisa, desperta. É como se o salmista tivesse a impressão de que Deus estava dormindo. Diante daquele perigo iminente, diante da ameaça real, não fique inerte, não fique inativo. Essa linguagem aqui parece ser uma ordenança, mas não é. É uma petição. Aqui é um inferior que está suplicando ao superior que faça alguma coisa. Não é alguém que está dando ordem a Deus, mas aqui é um clamor quase que desesperado. Faz alguma coisa, Senhor. A partir do versículo 2 até o verso 8, que é a segunda parte do Salmo, ele vai apresentar uma série de queixas acerca desses inimigos. E a primeira coisa que ele coloca aqui, que ele descreve como esses inimigos estavam, no verso 2, a parte A diz assim: os teus inimigos alvoroçam. O sentido aqui, meus irmãos, é uma linguagem poética, e a ideia básica aqui é: os teus inimigos estão furiosos como ondas de um mar bravio. Eles vêm ao nosso encontro ou contra nós de maneira violenta, eles se juntam e vêm como um alvoroço contra nós, como uma avalanche para nos destruir. Como que ondas gigantes, violentas, que vão passar por cima de nós. Eles estão enfurecidos, eles se alvoroçam. Eu fiz a exposição recentemente aqui, os irmãos, do Salmo que diz: levantam os rios, Senhor, o seu bramido, levantam os rios o seu fragor, mas Deus é mais poderoso do que o bramido das grandes águas. E nós vimos que na Bíblia essa ideia de águas tem a ver com nações, com reinos. Então a figura que o salmista trata nesse salmo e neste aqui também é de um povo se organizando e vindo para invadir outro povo, e esse movimento é como se fosse uma onda violenta. Eu já mencionei aqui para os irmãos o filme 300, né? Esse filme ficou marcado na minha mente, né? Porque tem muitas lições importantes ali e que de alguma forma elas se harmonizam com a história de Gideão e seus 300 homens. Me parece inclusive que esse livro, essa obra, esse filme, de alguma forma se inspirou na história bíblica. E aí nós vemos ali quando o exército da Síria vem para invadir a terra dos 300 de Leônidas, e quando eles se organizam ali num local onde o combate de fato aconteceria, quando o exército da Síria marcha, começa a cair pedra de cima do morro, e a terra começa a tremer, e aí o comandante dos exércitos de Atenas diz assim: esta é a marcha de Xerxes. O exército da Síria é violento,
Essa é a ideia, meus irmãos. As nações se alvoroçam e vêm contra nós com muita ira e fulgor, como uma onda de um mar violento. Mas a segunda descrição que o salmista faz está no verso 2 ainda, a parte B, quando ele diz assim: e os que te odeiam levantam a cabeça. Essa ideia de levantar a cabeça mostra confiança, é arrogância. O que o salmista está dizendo é: Senhor, eles estão tão convictos da vitória, eles estão tão certos de que vão nos destruir, que eles estão de cabeça erguida. É como se eles já tivessem convicção de que nós não resistiremos. É por isso que eles levantam a cabeça, eles de maneira arrogante, soberba e orgulhosa vêm contra nós. Essa é a segunda imagem que o salmista nos mostra acerca dos inimigos. A terceira, versos 3 e 4, ele diz: tramam astutamente contra o teu povo e conspiram contra os teus protegidos. Eles dizem: venham, vamos riscá-los da lista dos povos, e que ninguém mais se lembre do nome de Israel. Observe que há um plano aqui. O ataque não seria de improviso. O texto diz que eles tramam, é como se de maneira sábia eles montassem uma estratégia para invadir Israel. E o texto diz que astutamente, a palavra astuta aqui tem a ver com o propósito do plano. Não é errado planejar, mas o propósito que estava por trás do plano mostrava o ardil, a malícia com que eles estavam se organizando para invadir o território de Israel. E o propósito deles era bem claro: era extirpar o povo da face da terra. Nós vamos fazer algumas aplicações no final, mas esse sempre foi o propósito de Satanás ao longo de toda a história: varrer o povo de Deus da face da terra. E nós vamos fazer no final algumas comparações com o livro de Apocalipse, quando Satanás empreende uma batalha ferrenha. Nós vimos isso na exposição de Apocalipse, para impedir que a mulher desse à luz o filho. E quando o filho nasce, Satanás jorra um mar e sai em perseguição contra o filho. E ao longo de, se referindo ali a Jesus, e ao longo de toda a história da igreja, meus irmãos, nós vemos isso, esse padrão. No Antigo Testamento, as nações queriam destruir Israel. Nós vemos no Novo Testamento, da mesma forma, no nascimento do cristianismo, Herodes queria esmagar o cristianismo. Quando a gente caminha na história da igreja, nós observamos esse padrão também: o povo de Deus sendo perseguido com o propósito de ser extinto da face da terra. Esse era o propósito desses que se aliaram, como nós vamos ver nos versos 5 a 8. Observe o que o texto diz: pois tramam de comum acordo e firmam aliança contra ti. São as tendas de Edom e os ismaelitas, Moabe e os agarenos, Gebal, Amon e Amaleque. A Filícia com os habitantes de Tiro, também a Assíria se alia com eles e se constituem braço forte aos filhos de Ló. Quando o texto diz aqui, tramam de comum acordo e firmam a aliança, literalmente eles fazem um pacto contra ti. E essa expressão que nós encontramos aqui no texto, de fazer aliança, é a mesma que nós encontramos lá no contexto de Gênesis, quando Deus chama Abraão. Nós conhecemos a história. Deus manda Abraão cortar alguns animais, as metades, e colocar uma de frente para a outra. É uma figura, meio estranha ali no livro de Gênesis, mas simbolizando o seguinte:
que toda aliança envolve morte, todo pacto envolve um compromisso vital. É claro que aquela aliança que Deus fez com Abraão ali, de alguma forma apontava para a aliança com Jesus, quando ele entregou a sua própria vida em nosso lugar. Os animais tiveram que morrer. Então esses inimigos aqui estão aliançados, eles estão num pacto. Eles fizeram uma aliança com o propósito de destruir. E o texto diz: a Assíria com eles se constituem braço forte aos filhos de Ló. Quem são essas nações? O texto fala aí dos ismaelitas, os descendentes de Ismael, o primeiro filho de Abraão com Agar, ou filho de Abraão com Agar, os agarenos. Esse povo, ele quase não aparece na Bíblia, mas muito provavelmente receberam esse nome em homenagem a Agar. Então alguns autores dizem que provavelmente esse povo era da mesma linhagem de Ismael, faziam parte do mesmo povo e receberam esse nome de agarenos como uma homenagem a Agar, a matriarca deles. O terceiro povo que aparece aí é Amon e Moabe. E nós sabemos quem são esses dois povos. Eles são os filhos de Ló com as suas duas filhas. Os irmãos sabem que depois de que Sodoma e Gomorra foi destruída, Ló ficou sozinho com as suas duas filhas, e um dia elas tiveram uma ideia maligna de chaparem o pai, tiveram relações íntimas com ele, e aí geraram dois filhos, Amon e Moabe. E esses dois povos se tornaram inimigos mortais do povo de Deus. Então toda a trama começa com Amon e Moabe, e eles vão juntando esses outros aliados, e aí então eles formam um braço forte, como o texto diz aí, com o propósito de destruir o povo de Deus. Essa é a segunda parte do texto, uma descrição dos inimigos, ou algumas queixas que o salmista apresenta a Deus acerca desses inimigos. Terceira parte do salmo, do verso 9 ao verso 12, nós temos aí uma série de petições. Agora, meus irmãos, são petições baseadas nos atos passados de Deus. É como se o salmista dissesse: Senhor, o Senhor fez uma aliança com o teu povo, e já houve na história vários momentos em que o Senhor agiu para livrar o povo. Faz novamente. Ele está se lembrando dos feitos de Deus do passado, e com base nesses feitos de Deus, ele está suplicando, ou ele vai suplicar a intervenção de Deus. Eu gostaria de trazer aqui algumas informações aos irmãos, porque esses versos são orações imprecatórias. E as orações imprecatórias são bíblicas. Mas é necessário a gente compreender algo muito importante sobre orações imprecatórias, e eu trago aqui uma citação de um autor chamado Walter Kaiser. Ele é estudioso do Novo Testamento, especialmente na área de interpretação bíblica. E comentando essa passagem, Walter Kaiser diz o seguinte acerca das orações imprecatórias: estas não são declarações de vingança pessoal, são declarações de zelo pelo reino de Deus e sua glória. Certamente os ataques que provocaram essas orações não eram de inimigos pessoais. Em vez disso, eles foram corretamente vistos como ataques contra Deus, e especialmente seus representantes na linhagem prometida do Messias. Se essas orações de maldição ou de imprecação fossem intrinsecamente pecaminosas, seria difícil explicar a maldição do Senhor sobre Cafarnaum,
ou a oração anátema de Paulo sobre os falsos mestres, ou a denúncia de Paulo sobre Alexandre, o latoeiro, ou a oração dos mártires, que sob o altar de Deus pedem vingança ao Senhor. Walter Kai está se referindo aqui nessa última parte aos mártires que estão diante do trono de Deus dizendo: vinga o nosso sangue dos nossos inimigos. Então, orações imprecatórias às vezes são necessárias, mas é importante a gente entender que elas nunca são feitas quando a ofensa é pessoal, mas quando a ofensa é contra Deus. Nesse sentido, portanto, quando a honra de Deus, quando o nome de Deus, quando o povo de Deus está sendo atacado de maneira injusta por causa do nome de Cristo, cabe à igreja orar para que Deus pese a sua mão sobre estes. Aí vem a série de orações, e a primeira delas é versos 9 a 12. Diz assim: faze com eles como fizeste com Midian, como fizeste com Sísera e com Jabim, no ribeiro de Quizon. Eles foram destruídos em Endor e tornaram adubo para a terra. Meus irmãos, a primeira oração aqui, primeira petição aqui é: destrua-os. Senhor, vem sobre eles de maneira violenta, como o Senhor fez em Midian. Quando o Senhor destruiu os inimigos do teu povo lá no passado, como fizeste com Sísera, com Jabim, no ribeiro de Quizon. E ele está se referindo aqui, meus irmãos, ao texto de Juízes. E eu quero ler essa passagem com os irmãos, porque nós vamos observar como Deus agiu naquele momento, e é a esse fato histórico que o salmista está se referindo aqui. Vejam o texto, Juízes capítulo 4, versículo 6, e do verso 12 ao verso 16, nos diz assim: Débora, profetisa, mulher de Lapidote, julgava a Israel naquele tempo. Anunciaram a Sísera que Baraque, filho de Abinoão, tinha subido ao monte Tabor. Sísera convocou todos os seus carros, 900 carros de ferro, e todo o povo que estava com ele, de Harosete Ragoim para o ribeiro de Quizon. Então disse Débora a Baraque: dispõe-te, porque este é o dia em que o Senhor entregou a Sísera nas tuas mãos. Porventura o Senhor não saiu adiante de ti? Baraque, pois, desceu do monte Tabor, e 10.000 homens após ele. E o Senhor derrotou a Sísera e todos os seus carros, e a todo o seu exército a fio da espada diante de Baraque. E Sísera saltou do carro e fugiu a pé. Mas Baraque perseguiu os carros e os exércitos até a Rosete Ragoim, e todo o exército de Sísera caiu ao fio da espada, sem escapar sequer um. Porém Sísera fugiu a pé para a tenda de Jael, mulher de Eber, queneu, porquanto havia paz entre Jabim, rei de Azor, e a casa de Eber. Então Asaf, ele se lembra desse evento histórico e diz assim: Senhor, chegou a tua hora, se é que nós podemos dizer assim. Senhor, faz como o Senhor fez com eles, quando o Senhor destruiu Sísera e todos os seus exércitos. Agora o verso 11 diz assim: sejam os seus nobres como Oreb e como Zebe, e os seus príncipes como Zeba e como Zalmuna. Ele se refere aqui a um outro fato histórico que está no livro de Juízes também, no capítulo 7, versículo 25. Quando Gideão venceu os midianitas, e esses dois príncipes, Oreb e Zebe, fugiram, e eles foram mortos. E eu vou ler Juízes capítulo 7, versículo 25, que nos diz assim: e prenderam a dois príncipes dos midianitas, Oreb e Zebe,
mataram Oreb na penha de Oreb, e Zeeb mataram no lagar de Zeeb. Perseguiram aos midianitas e trouxeram as cabeças de Oreb e de Zeeb a Gideão da além do Jordão. Asaf diz: Senhor, o Senhor se lembra, o Senhor não se esqueceu de como o Senhor fez com aqueles povos no passado. Destrói os inimigos do teu povo na atualidade. Algumas pessoas ficam chocadas com passagens bíblicas como estas. Como é que Deus faz um negócio desse? É importante que a gente tenha em mente, meus irmãos, o fato histórico de que essas nações não eram inocentes. Essas nações eram perversas, malignas. É por isso que eu entendo que hoje o nosso senso de aplicação de justiça é equivocado. A nossa justiça, às vezes, privilegia o infrator, e fica sempre na nossa mente aquela ideia da misericórdia, da misericórdia, da misericórdia, sem uma aplicação correta da justiça. No Antigo Testamento nós vemos o povo de Deus agindo de maneira brutal, violenta com esses povos, porque eles eram violentos, eram cruéis, eram terríveis, e Deus estava tratando essas nações com justiça, como Ele justo é, e estava dando o devido tratamento ao pecado dessas nações. Nós, portanto, hoje, abrindo um parêntese aqui, não podemos levantar esse argumento do amor para tentar justificar todo e qualquer tipo de comportamento e de atitude. O texto nos mostra que a oração foi no sentido de que Deus não tratasse com misericórdia. Pesa a tua mão sobre eles de maneira severa. A razão, meus irmãos, disso está aí no verso 12, porque essas nações estavam cogitando com elas mesmas, dizendo assim: vamos nos apoderar das habitações de Deus. Talvez a referência aqui seja ao templo de Jerusalém, ou as tendas, os tabernáculos, ou as casas do povo de Deus, onde o nome de Deus estava. Todas essas possibilidades são possíveis, ou são viáveis, perdão. O que esses inimigos estavam dizendo é: nós vamos nos apossar de tudo que o povo tem, das habitações de Deus, seja do templo, seja das casas, onde o nome de Deus está, e nós vamos nos apossar de tudo isso. A segunda oração imprecatória está aí nos versos 13 a 15, a parte A, que nos diz assim: Deus meu, faze-os como folhas impelidas por um redemoinho, como a palha que o vento leva, como o fogo que devora um bosque, e as suas chamas incendeiam os montes, assim persegue-os com a tua tempestade. O que ele está dizendo é: persegue essas pessoas e devora-os como um fogo devora o bosque. Essa figura é muito clara para nós hoje. Nós vimos recentemente algumas imagens de queimadas no Brasil, no mundo inteiro, né? E o fogo é impiedoso nesse sentido. É muito comum aqui na nossa região. Me lembro que lá na região de Piritiba isso acontecia muito, incêndios, a pessoa colocava fogo no pasto, é muito comum na região o pessoal fazer isso, fogo no pasto, no período, tira ali o mato, faz o que eles chamam de coaivara, né? Junta aquele monte de coisa seca, de entulho, e taca fogo, e uma fagulha sai e cai no pasto do vizinho, e de repente um incêndio quase que incontrolável. Meus irmãos, essa é a ideia aqui do salmista, que Deus perseguisse os seus inimigos como um fogo insaciável quando cai numa floresta, quando cai no bosque. E ele diz mais: persegue-os com a tua
tempestade. É claro que é uma figura simbólica aqui para dizer o seguinte: exerça o teu juízo sobre eles, e que o teu terror os acompanhe como uma tempestade violenta e como um fogo que consome a vegetação. Mais uma oração imprecatória, a terceira, está aí no verso 15, a parte B, quando ele diz assim: amedronta-os com o teu vendaval. Amedronta-os com o teu vendaval. Eles estão querendo pôr medo em nós. Que eles recebam isso e sejam amedrontados pelo Senhor. Isso aqui me faz lembrar a narrativa de Juízes capítulos 6 e 7, quando os midianitas e os amalequitas estão acampados para lutar contra o povo de Deus, e Gideão está com muito medo. Se você ler o capítulo 7, Gideão está muito reticente, ele está com o coração perturbado, e à noite, sem conseguir dormir, Deus chama Gideão e diz assim: vá juntamente com o seu moço ao acampamento dos midianitas. Olha o conselho, Deus sabe de todas as coisas. E Deus então mandou Gideão e o seu moço ir ao acampamento dos midianitas, e ali eles chegaram na tenda do comandante. E um rapaz, um dos soldados, estava contando para o outro um sonho que ele teve. E ele disse que um pão de cevada veio no acampamento deles e chegou de frente da tenda do comandante, e essa ficou de perna para cima, virada. E a interpretação que ele deu do sonho foi: isso nada mais é do que Gideão e os seus exércitos. Meus irmãos, e quando Gideão ouviu aquilo, o texto diz que ele cobrou ânimo, e ele voltou mais animado, mas ainda estava um pouco perturbado. E nós sabemos que no momento do combate, Deus deu vitória ao seu povo pela força do seu braço, e não pela espada de Gideão e dos seus 300 homens. Na batalha do povo contra os filisteus, eles eram maiores em número, em capacidade de destruição, os filisteus. E quando o combate começou, é interessante essa narrativa, me ocorreu aqui agora, eu não anotei, mas diz o texto que os filisteus ouviram estrondos como que de pés de muitos soldados, e eles ficaram tão apavorados que correram atordoados, e eles mesmos pegaram as espadas e lutaram contra si mesmos. O terror de Deus se derramou sobre o acampamento dos filisteus. É isso que o salmista está dizendo: aterroriza os teus inimigos, que eles sejam amedrontados com o teu vendaval, com a tua tempestade. A quarta oração imprecatória, versos 16 e 17, ele diz: cobre o rosto deles de vergonha, para que busquem o teu nome, Senhor, sejam envergonhados e confundidos para sempre, e pereçam em completa desgraça ou desonra. Que eles sejam confundidos nos seus próprios planos. Eles que estão tão organizados, que os planos deles se confundam e eles já não saibam mais o que fazer. E ele diz: para que busquem o teu nome. Observe que aqui está o propósito da oração, que nós vamos juntar daqui a pouco com o verso 18. A oração, o propósito da oração imprecatória não era a vingança pela vingança, mas para que o nome de Deus fosse exaltado e reconhecido entre eles. Não era uma sede de vingança humana, mas para que Deus mostrasse para eles quem de fato é Deus, e que eles, mesmo aliados e tendo formado um braço forte, o braço de Deus era mais poderoso do que
a aliança que eles haviam estabelecido ali, naquele contexto. Por fim, meus irmãos, o Salmo, a quarta parte do Salmo, o salmista nos mostra os resultados desse julgamento de Deus. O que é que resulta disso? Qual o saldo disso? O verso 18 ele diz: então, quando o Senhor fizer isto, então reconhecerão que só Tu, cujo nome é Senhor, és o Altíssimo sobre toda a terra. Observe que o propósito não era a glória de Israel, não era para que eles batessem no peito e dissessem: tá vendo, nós somos bons mesmos. Era para que o nome do Senhor fosse proclamado, reconhecido como Deus Altíssimo, como Deus Supremo sobre todas as coisas. Por conta do agir de Deus, esses inimigos seriam forçados a dizer: não há outro Deus senão o Deus de Israel, como fez Nabucodonosor. Nabucodonosor deu glória a Deus. Ele reconheceu que o Deus a quem o servo do Senhor Daniel servia era um Deus exaltado. Tem um texto, meus irmãos, no livro do profeta Daniel interessante, em que Nabucodonosor faz uma declaração, uma oração impressionante a esse respeito. E ele descreve ali os atributos de Deus, reconhecendo que não há outro Deus além do Deus de Israel, o Deus Todo-Poderoso. O que é que essa passagem tem a ver conosco? O que é que esse texto diz para nós hoje? Afinal de contas, nós não temos mais essas nações como inimigas aqui. Eu entendo, meus irmãos, que a primeira aplicação que nós podemos fazer desse texto é que, diante de ameaças e perigos reais, a nossa ação deve ser de oração suplicante a Deus pela sua intervenção. Nós precisamos orar ao Senhor, precisamos exercer esse meio de graça que Deus nos deixou ao dispor. Deus intervém, não te cales, Senhor, manifesta-te, Senhor, não permita, Senhor, que a incredulidade tome conta do meu coração, a ponto de eu achar que o Senhor está surdo, que o Senhor perdeu a autoridade, o governo, a soberania sobre tudo. Devemos orar suplicantemente ao Senhor. Segunda aplicação, meus irmãos, é que nós devemos reconhecer a realidade dos problemas. Os problemas são reais. E Asaf descreve aqui com uma riqueza de detalhes impressionante. Ele fala da capacidade que esses povos tinham de se organizar, de tramar o mal contra Israel, contra o povo de Deus. Nós precisamos reconhecer que os problemas são reais e precisamos, portanto, colocá-los diante de Deus, especificando. Será que Deus não conhece? Ele conhece, Ele sabe, mas Ele requer de nós essa atitude de colocar, especificar diante dEle o que de fato está se passando. No capítulo 37 do livro de Isaías, eu já preguei aqui na igreja nessa passagem. Quando Ezequias recebe a carta de ameaça de Senaqueribe, ele sobe ao templo, abre aquela carta, estende perante o Senhor e ele começa a contar o que de fato estava acontecendo. E uma certa altura da sua oração, ele diz: verdade é, Senhor, que o povo da Síria é um povo violento. Ele não fica fazendo de conta que não era. Nós precisamos orar reconhecendo diante de Deus a gravidade da situação, mesmo Deus já tendo consciência, mesmo Deus sabendo. Terceira aplicação, meus irmãos, devemos ter essa prática, desenvolver essa prática de pedir a punição de Deus
a justa punição de Deus contra aqueles que agem de maneira injusta, de maneira perversa, de maneira maligna contra Deus e contra o seu povo. Nós não podemos ter temor de pedir a Deus isso. O próprio Jesus fez isso. Os salmos e imprecações estão na Bíblia para nos mostrar que isso é legítimo, mas ao fazê-lo, meus irmãos, devemos examinar as nossas motivações. Se nós estamos orando, pedindo a justiça de Deus, partindo de motivações erradas, de motivações corretas, ou se as nossas motivações são a sede de vingança pessoal unicamente. Se não é errado você pedir a Deus que exerça a sua justiça sobre aqueles que agem de tal forma. A quarta aplicação é um conforto para nós. Aqueles que tripudiam do povo de Deus hoje, que perseguem o povo de Deus hoje, todos eles vão reconhecer um dia o senhorio de Deus, seja aqui ou na eternidade. Meus irmãos, este salmo é um salmo escatológico, porque esse salmo nos mostra que os inimigos de Deus, os inimigos do seu povo, sempre estiveram presentes na história e se organizaram com o intuito de destruir o povo do Senhor. Se aliaram contra Israel no Antigo Testamento, e quantos hoje fazem aliança para perseguir a igreja? Mas eu digo para os irmãos que ainda virão tempos mais difíceis. Nós estamos vivendo hoje uma guerra espiritual antes de uma guerra ideológica, política. Nós estamos vivendo hoje uma guerra espiritual pela conquista da mente das pessoas. Satanás tem tentado hoje a todo custo ganhar a mente das pessoas. Não é à toa que se descobriu que, se inserindo algumas coisas nas primeiras fases da infância, isso é muito mais fácil de controlar o ser humano, de moldar o seu comportamento, de moldar a sua cabeça, de mudar a sua forma de pensar. A igreja hoje está inserida num contexto de guerra e essas coisas vão piorar ainda mais. No livro de Apocalipse, no capítulo 20, do verso 7 ao verso 10, tem ali uma descrição de uma das últimas investidas de Satanás e dos seus aliados contra o povo de Deus, e diz assim: quando porém se completarem os 1000 anos, Apocalipse 20, de 7 a 10, Satanás será solto de sua prisão e sairá a seduzir as nações que há nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, a fim de reuni-las para a peleja. O número dessas é como a areia do mar. Marcharam então pela superfície da terra e sitiaram o acampamento dos santos e a cidade querida. Desceu, porém, fogo do céu e os consumiu. Olha a ideia, a figura do fogo aqui aparecendo, a mesma que nós encontramos no Antigo Testamento. O diabo, o sedutor deles, foi lançado para dentro do lago de fogo e enxofre, onde já se encontram não só a besta, como também o falso profeta, e serão atormentados de dia e de noite pelos séculos dos séculos. Meus irmãos, esse salmo nos apresenta e apresentou aos nossos irmãos do Antigo Testamento antecipadamente que a vitória final está assegurada. Deus já destruiu, já derrotou os seus inimigos. Mas acima de tudo, meus irmãos, este salmo é uma declaração daquilo que Paulo nos fala na carta aos Filipenses, no capítulo 2, versículos 9 a 11, que diz acerca da exaltação de Cristo: pelo que Deus também o exaltou sobremaneira e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória
de Deus Pai. Esse salmo, portanto, quando diz: e reconhecerão que só tu, cujo nome é Senhor, és o Altíssimo sobre toda a terra, é uma declaração que Paulo repete dizendo: toda língua confessará, todo joelho se dobrará diante do senhorio de Cristo. Louvado seja o nome do Senhor, poderoso e que cuida do seu povo, da sua igreja. Amém. Vamos orar nesse instante?